do Mundo Edu, Mundo Português, eu sou a Dani Bressan. Como é que vocês estão? Beleza? Muito bem. Hoje nós vamos falar de uma estética literária, de um período literário chamado simbolismo. Mega importante para a prova, já que apareceram várias questões ao longo dos anos. Tá certo? Um grande beijo. Vamos falar do simbolismo? Toca a vinheta aí. Meus queridos, o simbolismo, a grande estética do final do século XIX. E como ela é uma estética do final do século XIX, ela adquire características de final de século. Um pouco depressivo, um pouco místico, bastante diferente do que nós tínhamos visto na literatura anterior. A palavra simbolismo vem mesmo de símbolo, e um símbolo não é. Um símbolo sugere ser. Por exemplo, qual é o símbolo da paz que todo mundo conhece? A pomba branca. A pomba é a paz? Claro que não, todo mundo sabe que é um rato de asa, o cocôzinho gera um monte de doenças na galera por aí. Só que ela é símbolo, é representação da paz. Sometimes there's so much beauty in the world. A primeira coisa que nós temos que saber do simbolismo, essa estética de final de século, é que o simbolismo ele tem a principal característica como a sugestão. Nada é dito explicitamente, nada é dito na poesia assim, ó, eu leio, é isso. Não, tudo é sugerido, tudo é muito nebuloso, muito interpretativo e por isso a grande característica do simbolismo é o subjetivismo. Essa ideia de sugestão, essa ideia um pouco de caos nas imagens, nos lembra de uma coisa muito legal, o sonho. Por isso que quando nós lemos uma poesia simbolista, essas imagens caóticas, como eu disse, essas imagens muito misturadas, lembram um sonho. E para isso nós temos um adjetivo bem específico. O adjetivo do sonho significa onírico. Toda vez que vocês virem a palavra onírico, ela é relativa ao sonho, aquelas imagens bastante nebulosas, aquelas imagens que se misturam, fragmentadas, que parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ladrão! Ladrãozinho! Que isso, meu? Tá passando? Me chama! Acho que nem o chefe relar. Além disso, a poesia simbolista é caracterizada por uma figura de linguagem bem especial, a sinestesia. A sinestesia, o que é, Dani, sinestesia? Sinestesia tem a ver com os sentidos. Como assim os sentidos, Dani? Os 5 sentidos que nós temos. Há quem acredite num sexto, e esse, de certa forma, aparece também nessa poesia simbolista. Os 5 sentidos são o tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber isso na hora da prova? Por exemplo, quando vocês leem um verso assim, o cheiro áspero das flores. Cheiro faz parte do olfato, que é um sentido. Áspero faz parte do tato, que é outro sentido. Quando eu digo cheiro áspero das flores, são sentidos que geralmente não podem andar juntos nas frases, nos versos. Mas a poesia simbolista une esses sentidos. E a estética do simbolismo faz isso muito bem, sobretudo com os 2 grandes autores do simbolismo. Os 2 conhecidíssimos autores, os maiores autores do simbolismo no Brasil, são Cruz de Souza e Alfonso de Guimarães. Nunca esquecendo outra coisa. Se o simbolismo é toda essa estética de mistura de sons, cores, imagens, tudo muito distorcido, como é que fica a forma da poesia, Dani? Queridos, quando eu estou falando em forma, eu estou falando da estrutura do poema, aquilo que vocês leem e veem. Ou seja, se é um soneto, se são 2 versos, são 10 versos. Agora, a poesia do simbolismo não tende a fazer soneto, a perfeição formal, a busca da estética da forma perfeita. Claro que não. Isso era coisa lá do parnasianismo. Agora, o simbolismo se preocupa sim naquilo que é dito
em devanear, em divagar, e parece tudo muito onírico. Tudo parece um sonho no simbolismo. Falaremos então desse grande poeta chamado Cruz de Souza, o Cisne Negro. Mas Dani, por que ele é conhecido como Cisne Negro? Porque o Cruz de Souza era negro. Ah, ele era um cisne também? Não, ele era um poeta, mas é conhecido como Cisne Negro. A beleza do que ele escreve, a obsessão pela cor branca, isso nós temos que lembrar. São algumas características bem importantes desse autor. A obsessão pela cor branca fica bem evidente nos poemas do Cruz de Souza. Por quê? Como é que eu vou saber isso, Dani? Como é que eu distingo isso na prova? Porque existem algumas palavras que nos lembram a cor branca, que nos remetem, que fazem inferência a essa cor, como névoa, nuvem, véu. Além disso, as imagens na poesia do Cruz de Souza e do Alfonso de Guimarães também não são nítidas. Eu não leio a poesia e imediatamente já consigo visualizar aquela imagem. Eu preciso interpretar, eu preciso imaginar muito mais e muito mais além. Não esqueçam que muitas vezes essas imagens chegam a ser surpreendentes. Além disso, cuidado para não confundir com outras estéticas literárias. Ele vai falar da morte, mas que tipo de morte? A morte transcendente. Vai falar da transcendência do espírito. Matéria versus espírito é algo que aparece muito na poesia do Cruz de Souza. Dani, como eu vou saber diferenciar a morte no poema simbolista da morte lá da segunda geração do romantismo? Na segunda geração romântica, com Álvares de Azevedo, sobretudo com ele, a morte era a libertação do sofrimento, era um desejo. Já que no simbolismo, a morte é essa representação de transcendência, de espírito, de elevação, bastante, inclusive, religioso. Além do Cruz de Souza, nós temos outro poeta bastante conhecido, que é o Alfonso de Guimarães. O Alfonso de Guimarães, também simbolista, carrega algumas características muito parecidas às do meu amigo Cruz de Souza. Ele tem esse subjetivismo, esse devaneio. Além disso, não esqueçam, o misticismo da morte na poesia do Alfonso de Guimarães representa o quê? Representa o fato da morte ser inevitável. Não há como escapar da morte. Em alguns poemas, a morte chega a ser quase adorada pelo Alfonso de Guimarães. Ele quase elogia o fato da morte ser algo inevitável. That is the sound of inevitability. E há duas características muito importantes, mas muito importantes mesmo, no Alfonso de Guimarães. Uma delas é a sinestesia, que eu já falei aqui, essa mistura de sentidos. A outra é a figura de linguagem chamada aliteração. Dani, o que é uma aliteração? A aliteração é sempre uma repetição. Mas uma repetição do quê? Uma repetição de consoantes. No Cruz de Souza não tem? Tem. No Cruz de Souza também tem. Tá lá o poema famoso, Violões que Choram. Vozes veladas, veludadas vozes. Olha a quantidade de V. Isso a gente chama de aliteração. O único veredito é a vingança. A vendetta, tida como votiva, não por vaidade, pois o valor e a veracidade de tal deve um dia vindicar o vigilante e o virtuoso. Mas ninguém vai me pedir isso no Enem. Aí que você se engana. Claro que aparece. Enem 2014. A questão de 2014, meus queridos, trazia um soneto do Cruz e Souza. Dani, como é que eu vou saber que o soneto é do Cruz e Souza no dia da prova? Não sei se vocês sabem, mas o Enem, além dos textos, tem que trazer quem escreveu. Por isso a importância que a gente sempre pede para vocês: leiam as legendas, leiam os rodapés, leiam as fontes. Muito bem, nessa questão de 2014, que traz um soneto de Cruz e Souza chamado Vida Obscura. Meus queridos, observem este soneto, Vida Obscura. A palavra obscura está muito mais associado a alguma coisa clara ou uma coisa escura. Escura.
Não esqueçam que vocês têm um enunciado. O que diz o enunciado? O simbolismo está mostrando, está afirmando que esse poeta é do simbolismo. Além disso, está afirmando que Cruz e Souza, esse grande poeta, conhecido como Cisne Negro, fez o quê? Transpôs, colocou no lirismo. O que é lirismo? A poesia, no seu lírico, ele colocou a realidade vivenciada. Por quem? Por ele mesmo. Qual foi a realidade vivenciada por ele? Sofreu. Por que ele sofreu? Pois era negro. No último verso, observe, no último verso do primeiro quarteto, da primeira estrofe, quarteto, 4 versos, tá, meus queridos? Não esqueçam. No último verso diz: o mundo para ti foi negro e duro. Quando se diz isso, quando isso se mostra na poesia, no soneto, nós temos uma evidência. Mas não adiantava, né, meu querido e minha querida? Não adiantava vocês apenas terem decorado algumas questões do simbolismo e não saberem que Cruz e Souza sofreu por essas questões, essa questão de preconceito, a questão de ser negro. E também por isso, nós temos uma principal característica do Cruz e Souza. Aliás, a maior de todas, a que ele mais é conhecido, a obsessão pela cor branca. A resposta a essa questão na prova era a alternativa que falava justamente disso. Da questão de ser negro. O sofrimento tácito, o sofrimento tácito é demais. Esse sofrimento por conta da discriminação. Tá aí a nossa alternativa, tá aí a nossa resposta, ok? Prestem atenção então, o enunciado importantíssimo e um conhecimentinho um pouquinho além do que só aquela decoreba dos períodos literários. Outra coisa importante, meus queridos, é que nós não pensemos apenas naqueles poetas daquele momento. Nós temos poetas que são reflexos de uma sociedade, são respingos de outros períodos literários. Cuidado, queridos, porque nós precisamos ter noções de outros períodos, fazer associações, eu sempre digo isso para vocês. Em 2014, apareceu uma questão sobre Augusto dos Anjos e que exigia o conhecimento do candidato, da candidata, do senhor e da senhora aí na sua casa. Exigia o conhecimento do quê? Que o Augusto dos Anjos, que é um poeta, teoricamente, lá do pré-modernismo, tinha respingos do simbolismo na sua poesia. Tinha características simbolistas na sua poesia. Então, cuidado, tá certo? Muito bem, meus queridos. Encerrando a aula de hoje, falamos do simbolismo. Não esqueçam que simbolismo é sugestão. Simbolismo tem a ver com imagens caóticas, nebulosas, muito difíceis de nós entendermos, às vezes, à primeira vista. 2 grandes autores do simbolismo, Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães. Tá certo? Vamos nos divertir nas próximas aulas de literatura. Vem aí Mundo Edu, Mundo Português com a Dani Bressan com mais literatura ainda, tá certo? Um grande abraço pra vocês.